Queridos, vamos concluir hoje a série falando sobre Balaão. Por que Balaão não pôde amaldiçoar o povo de Deus e quais foram as bênçãos que Balaão teve que declarar acerca do povo de Israel. Amém? Vamos ler comigo? Nosso texto está lá em Números, capítulo 23. Essa é a primeira vez que Balaão vai abençoar o povo de Israel. Ao invés de amaldiçoar, ele vai abençoar. Vamos ler comigo. Capítulo 23, versículo 1 em diante, diz o seguinte: Então Balaão disse a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera, e Balaque e Balaão ofereceram um novilho e carneiro sobre cada altar. Disse mais Balaão a Balaque: Fica aqui junto do teu holocausto, porque Balaque também estava oferecendo holocausto aos seus deuses. E eu irei, porventura o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar te notificarei. Então subiu a um morro desnudo. Encontrando-se Deus com Balaão, este lhe disse: Preparei 7 altares, sobre cada um deles ofereci um novilho e um carneiro. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: Torna para Balaque, e falarás assim. E tornando para ele, eis que estava junto do seu holocausto, ele, todos os príncipes moabitas. Então proferiu a palavra e disse: Balaque me fez vir de Arã, isso aqui é Balaão falando, rei de Moabe, dos montes do Oriente. Vem, amaldiçoa-me a Jacó, vem e denuncia a Israel. E Balaão diz: Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Vamos dar uma pausa aqui, queridos, e vamos ler alguns textos a respeito dessa palavrinha aqui, ó. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Deus teve que usar um homem que não era nem crente, não era nem servo dele, para declarar a Balaque: olha, eu não posso dizer aquilo que Deus não disse acerca do povo dele. Deus decidiu abençoar com todas as sortes de bênção o seu povo. E Balaão não pôde declarar nenhum tipo de maldição acerca daquele que Deus abençoou. Vamos abrir Romanos 8:33. Vamos lá. Abra sua Bíblia aí em Romanos 8:33. Vamos ler o que está escrito. Romanos capítulo 8, versículo 33. Diz o seguinte: Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem antes morreu e ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Queridos, não tem como declarar maldição, não tem como denunciar aquele a quem Deus, o próprio Deus, perdoou, a quem o próprio Deus elegeu. Você é eleito de Deus, você é escolha de Deus. Ainda que o inimigo venha contra você, tentando colocar sobre a tua vida coisas que o próprio Deus já disse que não, a palavra te garante: olha, quem, pois, intentará alguma acusação contra quem Deus elegeu? Quem pode condenar a quem Cristo, que morreu e ressuscitou, o qual está à destra de Deus, intercede por nós? É essa garantia, queridos, que nós temos. É essa bênção que a palavra declara sobre a nossa vida. Como posso amaldiçoar?
Como posso denunciar alguém a quem Deus, o próprio Deus, resolveu abençoar, a quem o próprio Deus resolveu eleger nele, a quem o próprio Deus usou seu filho para morrer e ressuscitar, e está à destra de Deus intercedendo por nós? Queridos, não tem como a maldição te alcançar, não tem como o mau intento chegar até você, porque o próprio Deus intercede por você. O próprio Jesus morreu e ressuscitou, está à destra de Deus intercedendo por você. O diabo não vai encontrar em você motivo de acusação, porque foi Deus quem te justificou. Foi o próprio Deus que te elegeu e usou o seu filho para morrer e ressuscitar, para te dar vida e vida em abundância. No versículo 9 diz assim, o seguinte: pois do cimo das penhas vejo Israel, e dos outeiros contemplo. Eis que é um povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Balaão está dizendo aqui, esse povo habita solitário. As nações não veem esse povo com bons olhos, porque esse povo é diferente, mas é escolhido, querido. É um povo separado, escolhido, exclusivo para Deus. No versículo 10 diz o seguinte: quem contou o pó de Jacó? Não sei se vocês lembram quando Deus falou para Abraão: Abraão, sai e olha as estrelas do céu. Vê se você pode contar. Olha a areia do mar. Vê se você pode contar. Assim será a sua descendência. É isso que esse texto está falando aqui. Quem contou o pó de Jacó? Está lá em Gênesis 13, 16. Vocês querem ler? Olha o que está escrito. Se você ama a palavra de Deus, vamos comigo nas Escrituras estudar um pouco mais a palavra hoje. Que hoje a gente termina essa série. Versículo 16. 13, 16. Diz o seguinte: farei a tua descendência como pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Olha o que Deus está dizendo por boca de Balaão. Alguém pode contar o pó da terra, alguém pode contar a descendência de Jacó, a quem eu resolvi abençoar, a quem eu resolvi multiplicar de tal maneira que é impossível contar. A multidão de homens e mulheres que sairão desse povo, que será descendente de Jacó. Você é descendente de Jacó, queridos. Você é descendente de Abraão. Todos aqueles que creem recebem a mesma bênção que foi dada a Abraão. Deus disse que não seria filho aquele que era por maneira natural, aquele que nascia de maneira natural. Tanto é que Abraão teve 2 filhos. O Ismael era o filho natural, filho da serva Agar com Abraão, mas o filho da promessa é aquele que veio de maneira sobrenatural, porque Sara não podia dar à luz a filhos, e Deus fez com que Sara gerasse filhos. E Deus fez assim para que a nossa eleição se baseasse em Deus e não na maneira natural dos homens. Então, todo aquele que crê vai ser filho de Deus. Não são judeus aqueles que, por natureza genealógica, nasceram da descendência de Abraão, mas aqueles que são da fé são judeus. Aqueles que são judeus espiritualmente falando.
E essa promessa alcança a mim e a você por causa da promessa que Deus fez a Abraão. Então, Balaão olha e declara: quem pode contar o pó de Jacó? Ou enumerou a quarta parte de Israel? Queridos, ninguém. Deus resolveu abençoar de tal maneira que por todas as nações tem pessoas se convertendo. Em lugares mais distantes, onde muitas vezes o evangelho é de difícil acesso, Deus está lá alcançando um filho de Abraão, um descendente de Jacó, por causa da sua promessa. Que eu morra, Balaão diz, a morte dos justos, e o meu fim seja como o dele. Queridos, Deus tem prazer na morte dos justos, porque o justo vai permanecer vivo na eternidade com ele. Olha quantas bênçãos Balaão teve que declarar acerca desse povo. Ele declarou que esse povo é um povo escolhido, que esse povo é um povo incontável e que a morte desses justos é o que era o desejo do coração dele, porque Deus tem prazer na morte dos seus justos. E enfim, e o meu fim seja como o dele. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que somente os abençoa. Mas ele respondeu: porventura não terei cuidado de declarar o que Deus pôs na minha boca? Então, pela segunda vez, Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo para o lugar de onde verás o povo. Verás somente uma parte mais próxima dele, não verás o todo. Amaldiçoa-mo ali. Balaque, interessante que Balaque achava que era por causa do lugar que Balaão estava vendo aquele povo, a direção que ele estava vendo aquele povo, que iria dar a ele condições de amaldiçoar ou abençoar. Só que Deus já tinha declarado que esse povo é abençoado ao entrar e ao sair, esse povo era abençoado na cidade ou no campo, esse povo era abençoado em todos os lugares. Nós somos esse povo. Aqueles que são da fé faz parte desse povo aqui. Então, queridos, independente do que Balaque fizesse para Balaão, a única coisa que Balaão poderia fazer era abençoar. Abençoar. Vamos ler? No versículo 14, levou consigo ao campo de Zofim, ao cimo de Pisga, ou seja, a um alto lugar, a um alto monte. Significa campo de vigias. Era o lugar onde Moisés havia ordenado que o povo passasse por ali, e os moabitas não quiseram deixar os israelitas passarem. E ali teve um conflito e eles foram destruídos nesse lugar. E esse lugar ficou conhecido nas escrituras por causa desse evento. Edificou ali 7 altares e sobre cada um ofereceu um novilho de carneiro. Então disse Balaão a Balaque: fica aqui, junto ao teu holocausto. Ou seja, Balaque também estava oferecendo holocausto aos seus deuses, mais uma vez. E eu irei ali ao encontro do Senhor. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs-se assim a falar. Encontrando o Senhor com Balaão, pôs-lhe na boca a palavra e disse: torna para Balaque e assim falarás. Vindo ele,
eis que estava junto do holocausto os príncipes dos moabitas com ele, perguntou-lhe: o que falou o Senhor? Balaque perguntou: o que falou o Senhor? Então proferiu a sua palavra e disse: levanta-te, Balaque, e ouve. Escuta, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta. Esse texto é bem conhecido, né? Todos devem ter ouvido falar desse texto já. É dentro desse contexto aqui que Balaão declara essa palavra de Deus a Balaque. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo ele falado, não cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordens. Ele abençoou e eu não posso revogar. Então, qual é o contexto dessa palavra, queridos? Que todos falam essa palavra com muita frequência, né? Deus decidiu abençoar a mim e a você, a todos aqueles que são filhos de Deus por meio da fé, que é descendente de Abraão pela fé. Deus resolveu te abençoar. E ele não pode mentir na sua palavra. Ele abençoou e ninguém pode revogar isso. Isso que Deus fez está feito e pronto. A Bíblia chega a dizer: quem pode nos separar do amor de Deus? Será a morte, a perseguição, a espada, a fome? Nada pode nos separar. Porque é irrevogável a palavra de Deus. Não volta atrás. Ele não é homem para que minta e ele não é filho de homem para que se arrependa. Ele falou e ele cumpre. Ele decidiu abençoar a mim e a você com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestes. Está lá em Efésios 1, 3. Ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. E Balaão está falando aqui: Deus não é um homem, não. Ele não falou que ia abençoar e agora ele voltou atrás. Não, ele falou e ele é fiel para cumprir. Deus é poderoso para cuidar de todas as palavras que saem da boca dele, para fazê-las cumprir. Deus fará cumprir cada uma das suas promessas sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a vida de todo aquele que nele crê, todo aquele que é filho de Deus, nascido de novo, não nascido do homem e da mulher, como é natural. Nós vemos a humanidade inteira passando por tanta maldição, tanta opressão, tanta gente sendo oprimida por demônios. E o que está acontecendo ali? É porque nasceu apenas de pai e de mãe, não nasceu do Espírito. Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Todos aqueles que nascem da carne, é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Então, se você não nascer de novo, você vai viver debaixo de maldição. Mas para filhos, você está debaixo de bênção. E se você está vendo alguma área da sua vida com opressão, com maldição, você tem que chamar à existência aquilo que já te pertence. Trazer à existência pela fé aquilo que já está liberado para você nas regiões celestiais, porque Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestes, e ele não se arrependeu de ter feito isso. Balaão diz aqui: ele não é homem para que minta, e ele não é filho do homem para que se arrependa. Eu recebi ordem para abençoar. Queridos, você já foi abençoado. Lá em Isaías 53 diz que ele levou sobre si todas as nossas doenças, todas as nossas maldições. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras. Nós já fomos sarados. Cristo nos abençoou. Estamos assentados nos lugares celestiais com ele. Queridos, é bênção demais. Isso é motivo para nos alegrar, isso é motivo para agradecer a Deus. Olha quantas bênçãos Deus declara por boca de Balaão sobre Israel. Israel é você e eu que crê no Senhor Jesus.
Entenda isso. Israel não é apenas Israel por genealogia, mas é Israel de Deus, povo escolhido, povo separado, povo segundo a promessa de Abraão, aqueles que são da fé, são filhos de Abraão, são filhos de Deus, são descendentes de Jacó, é o Israel de Deus. Vamos continuar. Olha aí, mais bênçãos que Deus vai declarar sobre a tua vida, sobre a minha vida. Não viu iniquidade em Jacó. Como, querido? Como não viu iniquidade em Jacó? Deus já lançou para longe de nós os nossos pecados. Como eu falei aqui em Isaías 53, Deus já levou dos nossos pecados, ele diz que ele não se lembra mais. Ele já nos perdoou, queridos. E por mais que o inimigo tente colocar acusação, quem, pois, intentará acusação contra os eleitos de Deus? Eu já li aqui, é Deus quem o justifica. Foi Cristo quem morreu e ressuscitou. Está à destra de Deus intercedendo em nosso lugar. Ele já levou os nossos pecados. Ele já carregou naquele madeiro as nossas iniquidades. E é por isso que quando Balaão olha para Jacó, para o povo de Deus, ele diz, não viu iniquidade. Deus não viu. Por que que não viu? Porque ele enviou um substituto que foi Cristo, que se colocou no nosso lugar de pecador, de miserável, e ele, sendo justo, levou sobre ele os nossos pecados, as nossas iniquidades, e trocou de lugar conosco. Por isso que quando Deus olha para nós, para aqueles que creem em Jesus, no sacrifício dele na cruz, o que ele vê em nós é justiça de Deus. O que ele vê em nós é um povo santo, eleito, justo. A palavra diz que o Filho iria justificar muitos. Por que não todos? Porque nem todos creram, mas a todo aquele que nele crê, ele deu o poder de se tornar filho de Deus. E todo filho, querido, vai permanecer na casa. Todo filho tem direito à promessa, à herança. A promessa de receber dentro de si o Espírito prometido. O Espírito Santo, que é o selo da nossa salvação. É o selo que somos salvos. A palavra de Deus diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o Espírito Santo que habita em nós, passa a habitar em nós, ele testifica em nós que somos filhos de Deus. Então, queridos, é por isso que Balaão declara isso. Deus não viu iniquidade, porque Deus é um Deus que ele está na eternidade. Ele olha o passado, o presente e o futuro como uma coisa só. Ele já olhava e contemplava um povo santo, justo. Ainda que Jesus não tivesse vindo aqui nesse tempo, Deus já estava olhando o que o seu filho iria fazer. Ele já estava olhando, assim como ele olha para mim e para você lá na frente. Ele não olha o teu pecado, mas ele olha o que o sangue de Jesus já fez por você. E se você ainda não é filho, não nasceu de novo, ainda há esperança para você. Se você está ouvindo essa palavra, ouça atentamente. Se você se tornar filho de Deus, herança do Senhor, você vai desfrutar dessa promessa de que Deus não vai olhar e vai ver o seu pecado. Deus não vai olhar e vai ver você despido, nu. Ele vai ver você vestido de Cristo. Ele vai ver o sangue de Jesus sobre a tua vida e os seus pecados cobertos pelo sangue do Cordeiro. E ele não vai imputar em você acusação nem condenação,
porque ele já colocou na conta do Filho dele. Ele já lançou todos os nossos pecados em Jesus ali naquele madeiro. Se você acredita nisso, tem salvação para você. Se você acredita que o sangue de Jesus foi suficiente para te tornar puro, justo, herança de Deus, eleito de Deus, justificado, você não terá mais culpa do teu pecado. A palavra de Deus diz: o Senhor está com ele. O Senhor está no meio do povo dele. O Senhor está no meio desse povo, querido. Jesus, ele veio. Ele é o Deus conosco, Deus Emanuel, Deus presente no meio de nós. Ele veio para morrer a nossa morte, receber a nossa condenação, para que nós pudéssemos receber a vida dele, para que nós pudéssemos ser justificados por ele, para que eu e você pudéssemos ser olhados por Deus e Deus poder declarar isso. Não vejo acusação sobre você. Não vejo iniquidade em você. Porque ele levou as nossas iniquidades. Ele foi transpassado por causa das nossas iniquidades. Teve um preço o nosso pecado. Teve um preço terrível para Jesus. Não teve para mim e para você, mas teve para ele. Deus resolveu condenar o pecado no seu próprio Filho. Ele nos amou tanto, queridos. Ele nos amou tanto que ele deu o seu Filho para que eu e você pudéssemos ser perdoados, para que eu e você pudéssemos ser justificados, ou seja, trocar de lugar. A justiça de Jesus veio para nós e o nosso pecado foi para ele. Isso é glorioso. O que Deus fez por mim, por você, é glorioso. Deus trocou de lugar conosco. O que era para acontecer em nós, os nossos pecados cair sobre nós, caiu sobre ele. Ele foi moído, ele foi maltratado, ele sofreu a minha condenação, a sua condenação. Por isso, queridos, não trate o pecado como qualquer coisa. Não entregue os vossos membros, disse Paulo, ao pecado. Agora, ofereça como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora, devote a Deus a sua vida como oferta. Viva nesse corpo pela fé. Viva para Deus, por Deus. Para a glória de Deus. Não entregue mais o seu corpo ao pecado, porque a Bíblia, Deus, o próprio Deus chegou para Caim quando ele estava perto de matar Abel e falou: Caim, o pecado está batendo na sua porta. Cabe a você dominar. Cabe a mim e a você. Deus já colocou o seu espírito dentro de nós. E é esse poder de Deus que habita em nós, que nos deu vida nele, que nos dá a condição de dizer não para o pecado e um sim para uma vida com Deus. E essa vida com Deus é uma vida de novidade. Deus não te tirou, não me tirou do pecado para viver lambuzando no pecado novamente. Não! Deus nos tirou para vivermos desfrutando da vida no Espírito. Uma novidade de vida. Uma vida nele que o agrada, que honra o seu sacrifício. Porque, querido, se desprezarmos o que Deus fez por nós, não tem salvação para nós. Não tem salvação para quem despreza o sangue de Jesus. Não tem salvação para quem vive uma vida de prática de pecado, mesmo sabendo do sacrifício de Jesus. Não tem. Tem salvação para aqueles que creem em Jesus, confessam como Senhor e creem no coração. Se arrepende dos seus pecados, vive uma vida para Deus. Porque quem vive no pecado nunca viu a Deus nem o conheceu.
É o que diz as Escrituras. Queridos, Deus está no nosso meio. Se Ele é santo, devemos ser como Ele. Amém? Deus está com ele, no meio dele se ouve aclamações ao seu rei. Louvado seja Deus. No meio dos seus, ouve-se aclamação ao nosso Deus, porque ele é digno de ser adorado, ele é digno de ser glorificado. Deus nos tirou do Egito. Foi Deus quem nos tirou do Egito, queridos. Foi Deus quem tirou esse povo aqui das mãos de Faraó e tirou você e a mim das garras, das mãos do nosso adversário. Foi Deus que nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Cristo. Por isso a nossa vida, quando nos convertemos, é diferente. Ele já nos arrancou desse império das trevas. Ele já nos tirou do Egito. E agora nós vivemos para Ele, por Ele, para Ele, todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. As forças deles, de quem? Do povo de Deus, são como os de um boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento. Contra a tua vida, meu irmão, minha irmã, não vale encantamento. Não vale maldição, adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó: que coisas tem feito, Senhor. Você pode declarar isso sobre a tua vida? Eu posso declarar isso sobre a minha vida. Que coisas tem feito o Senhor? Deus tem feito grandes coisas na sua vida? Declara isso. Grandes coisas tem feito o Senhor. Por isso estamos alegres, queridos. Nós podemos estar e devemos estar alegres e felizes, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão. Por que como? Porque o leão da tribo de Judá é o seu rei. Ele é o seu Senhor. Não se deita até que se devora a presa e beba os sangues dos que foram mortos. Há uma profecia, queridos, lá em Apocalipse 19, versículo 14 ao 21, que fala sobre a vingança do nosso Deus. Há também em Isaías, falando sobre isso, sobre como Deus há de vingar o seu povo. Ele diz aqui, ó, e beba o sangue dos que forem mortos. Há um dia de juízo final. Você que está me ouvindo, ouça isso. Hoje Deus é o seu advogado. Hoje Jesus é o seu advogado, mas ele virá como juiz. Se arrependa. Há um dia de vingança que Deus esmagará embaixo dos seus pés todos os ímpios da terra. Não é só demônio, não é só diabo, não é só a morte, não, homens, mulheres, todos aqueles que negaram o Filho de Deus serão destruídos, serão mortos, pisados como se pisa uva. A palavra chega a dizer que eles irão preferir não terem nascido. Então, querido, se arrependa hoje, se volta, se você conhece a palavra de Deus, haverá mais rigor sobre aqueles que têm conhecimento e mesmo assim negam a existência dele. Então, se arrependa, se volte hoje para o Senhor. Versículo 25 diz o seguinte: então disse Balaque a Balaão, nem o amaldiçoa, nem o amaldiçoarás, nem o abençoarás. Ou seja, não faz nenhuma coisa nem outra. Tudo bem, você não quer amaldiçoar, então também não abençoa esse povo. Deus não é Deus de meio termo, querido. Ou ele abençoa, ou ele amaldiçoa. Ou tem bênção ou maldição.
Escolha hoje a quem você vai servir, ou a Deus ou os ídolos. Mas uma coisa é certa, não tem meio termo. Não tem como você servir a dois senhores. Não tem como você ser abençoado e amaldiçoado ao mesmo tempo. Não tem como ter comunhão com os incrédulos, justo com o injusto. Não tem, não tem. Não tem vínculo. Não tem aliança, associação. Deus não faz isso. Deus separa um povo. Quando Deus te escolhe, Ele separa. Ele te separa do mundo, das coisas desse mundo. Então não tente misturar o santo com o profano. Deus não aceita isso. Deus, ele vai te separar, ele vai te purificar, porque ele morreu naquela cruz. Ele morreu a sua morte para você receber uma nova vida nele, de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, não tem como ser mais ou menos abençoado ou mais ou menos amaldiçoado. Não, ou você é abençoado por Deus, ou você é amaldiçoado, ou você está debaixo da graça, ou você está debaixo da lei. Você está debaixo da maldição, porque todos aqueles também que se apoiam na lei, se apoiam no seu braço, se apoiam na sua força, nos seus esforços, se apoiam na sua caridade, na sua religião, estão debaixo de maldição. A maldição da lei os alcançará. Mas todo aquele que crê em Jesus, que crê que foi o sacrifício de Jesus, que não foi você, que não foi o seu esforço, não é a sua caridade, não é o que você pode fazer, não é o seu jeitinho, não é a sua maneira de se limpar para depois chegar até Deus, que vai te levar a ser salvo. Se você acreditar apenas no que a Bíblia diz, você poderá ser abençoado. Senão, a maldição te alcançará. Porque a Bíblia diz que todo aquele que não cumpre toda a lei está debaixo de maldição. Então, queridos, é necessário crer e ficar com o que a Escritura diz. Crer no Senhor Jesus para que você seja salvo. Crer no que Ele fez por você. Não é o que você faz, não é o que eu faço. Não é o que a gente pode fazer para Deus que vai nos dar direito de salvação, não. Uma coisa só já foi feita. Jesus já morreu, já ressuscitou, e se você crê nisso, você pode ser salvo. Agora, você nasce para boas obras, é claro, mas não são as suas boas obras, não são as minhas boas ações que vão me levar à salvação. Por isso, nenhuma religião leva a Deus, a não ser Jesus. Se você não crer e não entrar por esse caminho, não tem salvação para você. Só existe salvação por meio de Jesus. Somente por meio dele você é abençoado. Não tem como você ser abençoado por meio de religiões. Todas elas. Nenhuma delas leva você a Deus. Apenas Jesus te leva a Deus. Ele é a porta. Ele é o caminho. Ele é a vida. Ele é a porta por onde as ovelhas passam e encontram pastagem, encontram descanso, encontram águas tranquilas. Ele é o bom pastor das suas ovelhas. Cuidado com religiões. Prefira crer no sacrifício de Jesus e ser salvo e ser abençoado. Porque bênção, querido, é ter o Espírito de Deus dentro de si. Bênção é ter Deus dentro, ter Cristo morrido e ressuscitado e você ser justificado. Isso é ser abençoado. Porque muitas vezes até o dinheiro se torna uma maldição, porque a Bíblia fala não dá para servir a dois senhores. Ou você serve ao dinheiro, a mamon, ou a Deus, ou as riquezas ou a Deus. O dinheiro tem que ser usado para servir e não para ser servido. Se você não amar a Deus acima de todas as coisas, se colocar outras coisas no lugar de Deus, queridos, isso se torna uma maldição na sua vida. Então, a bênção está em ter Deus como teu Senhor.
ter Deus como teu pai, ter Deus como teu amigo, como aquele que intercede por você. Então, creia, queridos, no que Jesus já fez por você e receba essa bênção, amém? Ele pede a Balaão, nem abençoe nem amaldiçoe. E eu já falei para vocês que não tem como isso. Ou é abençoado ou é amaldiçoado. A bênção vem por meio de Jesus e a maldição, queridos, é simplesmente você ignorar Cristo e o seu sacrifício e viver pelos seus próprios esforços, pelo seu mérito, pela sua própria força, pelas suas próprias conquistas, pelos seus próprios méritos, e você vai viver debaixo de maldição. Mas se você crê no que Jesus fez, você vai viver debaixo de bênção, porque pela graça sois salvos. Isso é dom, Deus te deu de presente. Eu e você não merecíamos. Isso é dom de Deus, é graça de Deus, para que ninguém se glorie na sua própria carne. Isso foi Deus que fez por você e por mim. Então não estava em nosso alcance fazer isso. Deus olhou do céu e não viu um justo sequer que ele pudesse colocar na brecha. Ele teve que enviar o seu próprio filho. Então é dom, é graça, é favor imerecido. Então a bênção de Deus é graça, favor de Deus. Você precisa apenas crer e se apropriar disso, se arrependendo, crendo pela fé e declarando publicamente que Jesus é seu Senhor e é seu Salvador e vivendo para ele uma novidade de vida. Vamos lá. Porém, Balaão respondeu e disse a Balaque: eu não te disse que tudo que o Senhor falar, isso eu falarei? Disse mais Balaque a Balaão: ora, vem e te levarei a um outro lugar. Porventura parecerá bem aos olhos de Deus. Balaque insistindo, dizendo para Balaão: vamos ver se agora Deus não amaldiçoa esse povo. Quem sabe pareça bem agora, diante de um outro cenário, que Deus venha amaldiçoar esse povo. Aí levou consigo Balaão ao cimo de Peor, ou seja, um outro alto monte, ao monte de Peor, que em hebraico quer dizer abertura, e na língua portuguesa fala sobre maldade ao outro. Isso significa o cimo, a palavra Peor. Cimo é monte, é lugar alto. Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera a Balaão, e ofereceu sobre cada altar um novilho, um carneiro. E agora pela terceira vez ele tenta amaldiçoar. Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor. Ah, queridos, quando parece bem aos olhos do Senhor nos abençoar, não há quem faça amaldiçoar. Não tem condição de ninguém tocar naquele que Deus resolveu abençoar. Deus falou: olha, eu vou abençoar. Não tem quem me faça amaldiçoar esse povo. Eu resolvi abençoar. E Balaão percebeu isso. Olha, Balaão percebeu que parecia bom aos olhos de Deus abençoar esse povo. Aí ele fez diferente, olha. Ele não fez essa vez como antes, ao encontro de agouros, ou seja, ao encontro de maldições, que ele levou, né? Ele levou aqueles agouros, ele levou aquelas maldições para tentar fazer com que Deus voltasse atrás e amaldiçoasse o povo. Eles fizeram holocaustos, eles fizeram, né, invocaram os seus deuses enquanto Balaão ia buscar o Senhor. Mas não teve nada, encantamento nenhum, que pudesse mover Deus. Deus é imutável, queridos. Deus não muda.
É o caráter de Deus que sustenta a promessa que ele fez a mim e a você. Porque se dependesse de nós, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, se Deus não tivesse o caráter imutável, se dependesse apenas de mim, de você, talvez nós não seríamos abençoados, porque nós damos trabalho para Deus. Os nossos pecados dão trabalho para Deus. Deus mesmo já falou, vocês me cansaram com os vossos pecados. Seus pecados me cansaram, me deram trabalhos. Mas é baseado no caráter de Deus, que ele não muda, que ele não tem sombra de variação. Deus não acorda um dia de um jeito e dorme de outro. Deus é imutável, ele falou e ele cumpre. E ele declarou sobre Israel, eu vou te abençoar. Independente de você e de mim, queridos. Deus resolveu te abençoar e me abençoar. E ele vai cumprir a sua palavra. E ele vela sobre a sua palavra para fazê-la cumprir. Ele fez isso, um pacto com Abraão. Ele falou para Abraão, Abraão, eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Eu cuido daquilo que eu falo. Deus não é como nós, que hoje amanhece falando uma coisa e amanhã se arrepende. Não! Deus é imutável. Deus falou e ele vai permanecer fiel ao que ele disse. A salvação é eterna, então será eterna. A salvação é para aquele que crê, então será para todo aquele que crê. Ele disse, então é verdade, você pode confiar. Você pode descansar nas promessas que ele te fez. É certo que não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais nenhuma morte quando entrarmos no seu reino. A palavra de Deus nos garante. Seremos como os que sonham. Viveremos para ele eternamente, queridos. Isso não vai mudar. Independente de mim, de você, a palavra de Deus é fiel e ela vai se cumprir. E ele disse que pareceu bem, pareceu bom aos olhos do Senhor abençoar aquele povo. Levantando Balaão os olhos e vendo Israel acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus, proferiu a sua palavra e disse, palavra de Balaão, disse, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos. Ele estava vendo o Senhor. Deus abriu os olhos daquele homem, que Deus abre os seus olhos para você ver o tanto de bênção que Deus está declarando sobre a tua vida hoje. Você estava com medo do que o diabo estava para fazer na sua casa, na sua família? A palavra de Deus é fiel, não mente. Ele não é homem para que minta. Ele disse que vai te abençoar. Ele vai abençoar toda a sua casa, toda a sua família. Ele vai abençoar os seus filhos. Ele vai abençoar as sementes da sua mão. Ele vai abençoar você no campo, na cidade. Ele vai te abençoar em todas as áreas da sua vida. Você tem que crer, você tem que tomar posse, você tem que acreditar naquilo que Deus disse e ignorar e botar para correr toda a voz do inimigo. Você tem que fazer calar a voz do seu adversário e ficar apenas com aquilo que Deus disse a teu respeito. Um homem que não temia Deus teve que abençoar o povo de Deus. Ele estava ali fazendo o que estava fazendo, não era por vontade própria. A vontade dele era amaldiçoar e ganhar dinheiro em cima disso. Mas ele foi obrigado a abençoar, porque Deus não permitiu Balaão amaldiçoar, senão ele morria. Ele foi espreitado pelo anjo do Senhor no caminho. E o anjo do Senhor declarou para ele por boca da sua própria mula, dizendo, se a sua mula não parasse, eu ia te matar. Eu ia poupar a vida dela e ia te matar. Então você pode até ir com Balaque, mas você só vai falar o que eu te mandar falar. Querido, está vendo isso? Então, não tenha medo do seu adversário. Deus é o Todo-Poderoso.
É aquele que ganha as suas guerras, as suas batalhas. É ele quem vai com você na sua frente e ganha e conquista tudo aquilo que te pertence, porque se é teu, vai vir para tua mão. Queridos, a saúde te pertence, está escrito em Isaías 53. A paz te pertence, está escrito em Isaías 53. Queridos, tem promessas espalhadas por todas as escrituras. Leia, se aproprie, tome posse daquilo que Deus disse. Ele é imutável, ele não mente acerca da sua palavra. Ele é fiel e se ele prometeu, ele vai cumprir na sua vida. Persevera, persevera. Muitas vezes não alcançamos porque paramos no meio do caminho, porque desistimos de crer. E Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. E todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer nele, porque Deus não tem prazer naqueles que duvidam do seu poder, que duvidam do seu caráter. Você precisa crer no que está escrito. Porque se você duvidar, você vai duvidar do caráter de Deus. Todos que se aproximam de Deus têm que crer. Tem que crer nele e crer no que ele é poderoso para fazer. Amém? Proferiu sua palavra e disse, palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem que tem olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus. Você tem ouvido os ditos de Deus, queridos? O que tem visão do Todo-Poderoso. Qual visão você está tendo acerca do seu futuro? Qual visão você está permitindo que o diabo te faça enxergar? Balaque levou Balaão para um lugar para olhar para o povo de Deus, para ver se Deus o amaldiçoava, e olhou para a parte do deserto. Quem sabe o diabo está fazendo você olhar uma abertura da sua vida, uma área da sua vida deserta. Mas Deus é Deus que floresce no deserto, faz rios no ermo. Deus é Deus que mesmo em uma terra seca, ele faz florescer. Então fica com aquilo que a palavra de Deus diz. Tenha certeza que Deus tem um futuro de paz. Eis que tenho um futuro de paz e não de mal, para lhes dar o fim que desejais, diz o Senhor. Deus não tem pensamentos de mal a seu respeito. Os pensamentos de Deus é de paz, de bênção a teu respeito. Quais têm sido os teus pensamentos a seu respeito? O que você tem ouvido? Quais ditos você tem ouvido? Você tem ouvido a voz do inferno, do diabo, dos demônios, ou os ditos do Todo-Poderoso? Que tem a visão do Todo-Poderoso e se prostra, porém, de olhos abertos. Queridos, que você hoje venha se prostrar diante de Deus com olhos espirituais abertos. Não para ver o problema, não para ver o inimigo, mas para ver a promessa se cumprir na tua vida. Creia, creia. Apenas creia no que Deus já disse a seu respeito. Ele é quem te sara, ele é quem te perdoa, ele é quem te abençoa, é ele que te enche do Espírito Santo, é ele que te dá vida eterna, é ele que faz tudo por você. Creia nele. Se prostre diante de Deus hoje com os olhos abertos para ver as suas promessas se cumprirem na sua vida. E Balaão declara: que boas são as tuas tendas, ó Jacó. Que boas são as tuas moradas, ó Israel. Como vales que se estendem, como jardim à beira dos rios. Como árvores de sândalo que o Senhor plantou. Boas árvores, queridos. Como cedros juntos de águas. Olha, queridos, você pode pesquisar o que é um cedro. Uma árvore frondosa, uma árvore poderosa. Então, Deus te fez assim, plantado pelo Senhor. Não é qualquer um que vai te derrubar, não, queridos. Não é qualquer coisa que vai te remover da bênção de Deus, não. Nem a morte, nem a espada.
nem as dores desse mundo, nem os demônios, nem principados, nem potestades, nem alturas, nem profundidade, nada pode te separar de Deus, do amor que Deus tem por você em Cristo Jesus. Você não vai ser removido assim, não. É o próprio Deus que te plantou. É Deus quem fez essa obra em você. Você está nele. Águas manarão de seus baldes. Olha, querido, que bênção. E as suas sementes terão águas abundantes. Você quer ter isso? A Bíblia chega a dizer que do seu interior fluirão rios de águas vivas. O Espírito de Deus dentro de você, jorrando de dentro de você, água viva, água que jorra para a eternidade, água que sacia a sede de multidões. Você é esse transbordar de Deus aqui na terra. É você que Deus quer usar para derramar água sobre os sedentos. E a palavra de Deus diz que as suas sementes terão águas em abundância. Deus tem um manancial de vida jorrando de dentro de você, e é esse manancial que transborda sobre as sementes que Deus mesmo fará você plantar e semear, porque Deus te encheu do seu espírito. Não faltará a presença de Deus sobre a tua vida, não faltará rios de Deus sobre você, porque o próprio Deus habita dentro de você. O Espírito de Deus mora em você e ele tem essa promessa linda sobre a tua vida. Olha, queridos, terá água abundante, o seu rei se levantará mais do que Agag, mais do que nome de inimigo. Deus colocou Jesus com o nome acima de todo nome, acima de todo nome. Ele colocou o nome de Jesus no mais alto nível dos nomes. Filipenses 2:9, vamos abrir aí em Filipenses 2:9, vamos ver o que está escrito em Filipenses 2:9, querido. Oh, Deus, louvado seja o nome de Jesus. Diz o seguinte: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Inimigo, demônios, todos os ímpios que hoje se recusam a confessar que Jesus é Deus, que Jesus é Senhor, hão de se dobrar diante desse nome. Hão de se curvar, demônios hão de se curvar diante desse nome. Que Deus colocou o nome dele exaltado, acima de todo nome. Cujas forças Deus tirou do Egito a Israel, cujas forças são como de um boi selvagem. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará os seus ossos. Você é povo forte, porque o seu Deus é forte. Abaixou-se como leão, e como leoa, quem o despertará? Bendito os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e bateu ele palmas, e disse a Balaque a Balaão: chamei-te para abençoar, para amaldiçoar os meus inimigos, porém, por 3 vezes somente os abençoaste. É isso, queridos. Não tem como amaldiçoar. Não tem como Balaão amaldiçoar a quem Deus abençoou. Deus te abençoou.
E não tem como o diabo te amaldiçoar, não tem como as pessoas te amaldiçoarem, não tem como as circunstâncias te amaldiçoarem, não tem como você ser amaldiçoada, porque Deus decidiu te abençoar. Nós terminamos essa série aqui falando sobre essas 3 vezes que Balaão tenta amaldiçoar o povo de Deus e a única coisa que ele consegue é abençoar. Eu quero concluir essa série com o texto de Efésios 1:3. Vou ler para vocês. Efésios 1:3. Queridos, vocês amam a palavra de Deus? Eu amo a palavra de Deus. A palavra de Deus é tudo que eu tenho. A Bíblia fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é poderosa, queridos, e nós precisamos amar a palavra. Efésios 1:3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. É em Cristo que você é abençoado, com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestes. Amém, queridos? Fique com essa palavra. Creia nessa palavra, que você já foi abençoado com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestes. Graça e paz seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, que a bênção de Deus te alcance em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus.